em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Chloe que há contenda entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Versículo 13 diz assim: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me para batizar, mas não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, mas para a cruz de Cristo. E se não se faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Bem, vamos repetir esse versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém? Vamos estar orando, Senhor. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer nessa manhã deste dia, estarmos regozijando já na tua presença, Pai. Agora, na hora da tua palavra, Senhor, o Senhor continua falando aos nossos corações. Continua nos alegrando, Senhor Deus amado, como o Senhor já tem feito nessa manhã. Meu Deus, que nós não venhamos perder essa essência, essa alegria do teu Espírito no nosso meio, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nos guia aqui através do teu Espírito, meu Pai, para que nós possamos ser edificados a cada vez mais. E possamos estar glorificando o teu nome, Senhor. E o teu nome venha a ser exaltado e louvado no nosso meio cada vez mais, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Então, irmão, dessa semana, vai ilustrar essa introdução. O Senhor, Ele me alegrou muito essa semana. A semana foi uma semana de bênçãos. E a gente vai vendo que essa semana mesmo eu ouvi pequenas, falamos de pequenas, ficar atento nas pequenas bênçãos, né? Então a gente vai vendo que talvez ninguém viu a bênção que eu recebi, mas foi pequena, mas foi muitas bênçãos. Então foi muitas bênçãos. Então é uma coisa assim que a gente vai entendendo que através que você se relaciona com Deus, Ele vai te mostrar muitas coisas. Uma delas é, para vocês terem uma ciência do que uma das bênçãos, foi que eu fiz o exame um tempo atrás e eu estava preocupado com o resultado. E como mestre sexta-feira, estávamos ali despreocupados, mas preocupados. Chegamos lá no médico, o médico ouviu o exame e falou: não tem nada para fazer aqui. Meu Deus! Mas o Senhor falou. Aí ele mandou procurar, porque havia um pequeno nódulo do fígado. Procurar, a pastora já vai procurar para ver. E a minha preocupação era uma coisa maior. Estava com uma preocupação com essa situação, né, de enfermidade. E o adversário sempre colocando coisa no meu ouvido para tentar me abater. Então, assim, foi uma das bênçãos dessa semana. E outras bênçãos, pequenas, mais grandes, para mim. Então, foi muita coisa. Eu me alegrei nessa semana. As folgas, né? Fiquei 2 dias, quinta e sexta em casa. Eu não contava que o médico ia me dar o dia, né? E na primeira vez que eu fui com ele, ele me deu as horas. E na sexta-feira eu estava consciente que eu ia ficar em casa, né? Aí a pastora pediu, ele escreveu ali e deu o dia. Eu fiquei 6 sábados. E aí o Senhor me levou para o estudo. A pastora vai, né? Os pastores lá não se importam se você for fazer uma
uma visita no estudo de você sem pagar nada. Ou seja, a gente sempre vai uma aula grátis, né? Aí fui para lá e o Senhor já começou a direcionar tudo através dessa palavra. Né? E a introdução, a gente tem que ter uma introdução. Se você for levar a palavra, você tem que produzir ela. Né? Então ele já falou, tem que ter título, tema. E eu quero dar um tema para um título para essa palavra. A causa das dissensões e como evitar. A causa das dissensões e como evitar elas. Então esse é o título dessa palavra. E aqui a gente vai falar um pouco da cidade de Corinto, uma cidade próspera, uma cidade que ela tinha ali, era o centro onde passava para ir para o Ocidente e para o Oriente. Então a gente vai vendo que onde tem uma prosperidade grande, sempre vai ter muitas coisas envolvidas. E muitas das vezes é coisas que é o adversário que está dominando ali aparentemente. Né? E ali era a imoralidade sexual, a idolatria. Igual a gente ouve dizer quando os navios vêm de lugar de longe, aportam em cidade, igual aqui no Rio de Janeiro, os marinheiros saem tudo para passar aquele tempo ali se divertindo, né? Então a maioria das cidades assim que tem essa prosperidade, essa maneira de entretenimento, as pessoas que estão embarcadas, quando param no porto, ele já sai para tudo, para se divertir de tudo quanto é forma, menos fazer outras coisas, que é as coisas de Deus, de buscar o Senhor. Então a cidade de Corinto tinha essa situação do apóstolo Paulo, o Senhor enviou ele para lá. E ali ele implantou a igreja de Corinto. E a palavra Corinto tem um provérbio, né, notório, que se diz corintianizar, significa prática da prostituição. A palavra da cidade já está, né, direcionando a situação difícil. E aí a igreja foi implantada ali. E ali muitos problemas dentro da igreja. Porque o mundo entrou na igreja. O mundo entrou na igreja porque é difícil a gente viver numa sociedade buscando a Deus e a gente está buscando o Senhor e o mundo nos contaminar a igreja. Muito difícil. Então a gente vai ver algumas coisas aqui, vamos caminhando, que havia dissensões na igreja e divisão nessa igreja aqui. E aqui tinha os falsos, ainda de tudo isso, ainda tinha os falsos profetas. Os falsos profetas, eles estavam interessados muito nas coisas deles, né? Então eles não estavam interessados, a gente vai vendo aqui pelos textos, pelos versículos, que eles falavam, mas não falavam do problema. Ele não falava do que estava acontecendo ali na igreja. Ele só falava de coisas superficiais. E as coisas que estavam causando problema, ele não falava. Então você vê que os falsos profetas são assim mesmo. Então ele não deixava de falar o que era para ser falado. Falava aquilo que era de interesse dele. Então aqui no versículo 10, a gente lembra que tem uma palavra aqui que vai falar muito mais, a gente vai caminhar nela. Rogo vós, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos a uma mesma coisa. Que nós, como igreja, nós temos que estar no mesmo sentido. Aleluia! Cada um, a gente fala a mesma coisa. E esses dias, gente, para ilustrar isso aqui, eu tenho visto aqui que a igreja está diferente. A igreja está unida. Vimos aqui esses dias, semana, eu vi aqui um louvor, tudo foi feito aqui até agora, eu vejo a igreja unida. Porque não tinha como a gente sentir a presença de Deus se não estiver falando a mesma língua. Entendeu? Então eu falei, caramba, a igreja está unida, tá? Todo louvor, foi feito agora, até agora, a gente vai ver a igreja unida.
Então a coisa é assim, gente, ó. Para vocês entenderem. Digais a todos uma mesma coisa, nós temos que estar sempre na mesma coisa, no mesmo sentimento, mesmo que não nos agrade, mesmo que não nos agrade o que está sendo, que para a gente estar na mesma condição, a igreja tem que estar dessa forma. Né? Digais a todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões. Porque quando tem as dissensões, a presença de Deus não vem, gente. O Espírito Santo não opera. Então aqui a gente está na mesma coisa. Aí ele vai caminhando, ó. Antes sejais unidos. Sejais unidos. A gente viu isso ontem, eu estava. O Senhor, o Espírito Santo vai falando no coração. No aniversário da Ana, eu vi que a igreja estava unida. Lá no aniversário eu falei que eu fui com o Lucas no lugar, com o Daniel também junto, o Mariana Chico do outro lado, outros irmãos lá do outro jeito. Eu falei, cara, a igreja está unida. A gente vai vendo que a igreja está unida. Né? Deus é o Senhor que faz isso, o Espírito Santo que faz isso, gente. A gente viu nitidamente ontem no aniversário da irmã Ana. Né? A sinceridade, como foi a palavra pela manhã, né? Você pergunta a palavra que é pregada, você pergunta. Ontem eu não perguntei, a pastora falou comigo assim, saiu dela, falou, eu falei, por que eu vi sinceridade? Porque a pastora que trouxe a palavra, ela pregou chorando, eu estava do lado dela, estava vendo. Ela pregou chorando, tudo que ela falou ali, ela estava chorando. Então há sinceridade, então, ou seja, onde tem a unidade, tem essas coisas. Né? E aí a gente fez o contraste, porque a gente fizemos o nosso 15 anos lá, da minha filha lá. E a gente estava no início do nosso caminhada, e foi uma luta. Não tinha unidade ainda, porque a gente estava no início. A pastora já estava com o pé firme, já, mas o resto não estava. Então aí eu vi a diferença ontem de um aniversário de 15 anos com o nosso. Na época a gente estava no início da caminhada. E o Senhor entrou, igual entrou ontem também. O Senhor fez tudo. A gente queria fazer uma festinha, porque não tinha condições, estava no deserto. E o Senhor entrou, todo mundo ajudou e foi a situação, mas não tinha unidade. Não tinha unidade. E ontem eu estava reparando na unidade de ontem, né? A unidade ali. E a palavra que ela trouxe de confiança. A gente confiar. A gente tem que ter essa confiança. E aí as coisas vão fluir. E a gente vemos isso ontem, a unidade da igreja. Por isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai focar na dissensão, mas eu estou vendo o caminho bom da igreja, a unidade. E a gente tem que se manter nessa unidade. Lá em Filipenses fala, depois eu vou passar lá, que aumente mais esse amor. Se há algum amor já, aumente mais. Cada vez mais esse amor vai ser aumentado. Então essa unidade é que vai fazer o nosso Senhor trabalhar mais em nossa vida na igreja, vai trabalhar a favor daqueles que possam estar precisando de uma cura, de uma libertação. E através de tudo isso, dessa unidade, é que vai vir a harmonia, vai vir a concordância. Tudo isso a gente precisa disso aí. Então, irmãos, aqui a gente vai ver nesse versículo 10, né, o mesmo sentido. A gente precisa andar no mesmo sentido. A gente não pode andar a igreja ir para um lado e alguém querer ir para o outro lado. Isso vai trazer divisões. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Andar na mesma direção. Né? Mesmo que você não goste, como eu já falei, mas você anda na mesma direção. Depois você vai ver que o caminho é esse. Porque muitas vezes aconteceu isso comigo mesmo. Às vezes a pastora ia para um lado, eu estava na direção errada. Mas estava ali. Aí depois eu entendi que a direção era certa. Então a igreja precisa ter esse entendimento, unido em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então aqui você vê no versículo 11 que quem informou do problema da igreja foi a família de Brown, que era os líderes, os falsos profetas, que eram responsáveis de informar isso, mas não uma família que informou a Paulo a situação da igreja.
Aí Paulo teve que, através dessa família, teve que escrever essa carta para que a igreja venha entrar nos caminhos certos. Então a gente vai falar sobre essa dissensão. Você vê aqui no capítulo 3, está dizendo que, 1 Coríntios capítulo 3, diz assim: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Então, gente, é um espírito mundano que causa as dissensões. É um espírito maligno. Ele entra dentro da igreja para causar a divisão, as dissensões, a divisão, a contenda. Então, é uma coisa assim, muito tremenda, gente, que ele entra para trazer desordem. Então, a gente tem que estar atento nas situações para que não venha trazer essa dissensão, porque não é os irmãos, né? Não é os irmãos, é o espírito imundo que está ali tentando botar um contra o outro. É porque você vê que aqui ele está falando a situação onde que a gente vai ver aqui. Ó. Eu, irmãos, não pude falar com o espírito como com os espirituais, mas como carnais, como menino em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, que ainda são carnais. Porque havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois, porventura, carnais, não andais segundo o homem, porque dizendo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porventura não sou de carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo? Senão ministro pelos quais creste, conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então Deus é que vai dar o crescimento, mas a gente não pode ser mais meninos. Porque quando nós somos meninos, aí o espírito imundo entra fácil, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando nós caminhamos como menino, o espírito fica uma fragilidade e a pessoa não consegue agir de conforme tem que agir. Então a gente vai vendo que mas como carnais e como menino em Cristo. Então a gente, até mesmo os líderes, tem que entender isso. Às vezes a pessoa ainda não está como uma maturidade, ainda é maduro. Então a gente, como líder, tem que ter um cuidado muito grande um com os outros. Até os irmãos que estão na frente, já não é mais menino. Então a gente tem que ter cuidado com os outros. E aí o irmão está ainda caminhando, né? E isso é uma coisa assim tremenda que a gente vê isso dentro de casa, na família. Às vezes o casal, um está mais na frente do que o outro. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa. E é muita divisão delicada por causa disso. Porque a divisão aqui na igreja é em casa. Principalmente em casa, porque o marido, às vezes, está atrás da esposa, a esposa está mais na frente. Aí causa atrito. Então aí tem que tomar um cuidado, porque para não ter essa contenda. Um tempo atrás, a gente deixava, quando um aumentava um pouquinho a voz, o outro parava. Hoje já não acontece isso. Hoje, quando nem fala mais, a gente já nem entra mais. Já chegou um momento que a gente não. Antigamente, quando começava a entrar a contenda, um parava. Aí, vitória minha, né? Mas hoje não, hoje a gente nem está nessa situação mais. A gente hoje nem entra mais. Você vê como a gente vai evoluindo. Entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento na divisão em casa, no lar. Porque sempre um está na frente e o outro está atrás. E eu sempre tive essa preocupação de não entrar em divisão com a pastora, porque eu me alegro porque eu ouvi o sofrimento que ela passou lá atrás no mundo, por minha causa, né? Então hoje eu me alegro quando Deus honra ela, né? Então eu fico alegre, mas não tem aquela ciúme, divisão, inveja, não, porque eu fico alegre de ver o que Deus faz e aí a gente fica tranquilo. Então, gente, uma preocupação grande é do lar. Dentro do lar, foi conversando com a mulher é o sexo frágil. E elas, a Bíblia diz isso, né? É isso. E é o vaso mais frágil. Então a gente tem que tomar um cuidado
cuidado com elas. A maneira das atitudes delas são diferentes da nossa. A gente suporta mais algumas coisas e elas não. Então a gente precisa estar entendendo isso como homem, mas muitas vezes as mulheres que estão na frente. Então as mulheres também têm que estar atentas a isso, porque há uma dificuldade enorme do marido chegar ao nível espiritual. E aí, dentro lá, a gente tem que tomar esse cuidado para não ter essa divisão. Porque aí o adversário faz festa, gente. O espírito do mundo faz festa quando há um lar que não tem esse investimento. Por isso que é bom a gente estar atento a isso, para que haja uma concordância dentro do lar, mesmo que você perda. Quem tem mais experiência espiritual vai sempre perder, porque você vai ceder. Vai ter que ceder mais. Aquele que não tem, achou que ganhou, né? Mas não, quem ganhou foi quem cedeu, e que aparentemente parece que perdeu. Então são assim, coisas assim, algumas coisas delicadas, mas é para a glória de Deus, para o Espírito Santo reinar ali. Então a gente tem essa situação que não se tem. E outra coisa também é no trabalho. A minha líder hoje ela é espírita, mas assim, pela palavra eu tenho que obedecer ela. Como se fosse macumbeira meu chefe, eu tenho que estar obedecendo ele. Eu não posso deixar de obedecer ele porque ele é meu líder. Tem que estar obedecendo. Então aí, para a coisa fluir a nosso favor, a gente vai ter que obedecer. Mas se você não obedecer, as coisas ficam difíceis do seu lado. Então, gente, é uma coisa assim que a gente vai vendo que em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que estar em obediência à líder, à autoridade, aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. Porque e o Senhor sempre coloca isso, bota pessoas que você não vai, no caso assim, de pessoas espíritas, macumbeiras, a gente não vai querer aceitar. Então é uma coisa assim que a gente, como servo de Deus, a gente tem que estar entendendo isso. Por isso que aqui, se a gente for carnais, a gente não vai aceitar isso. Se a gente for menino, a gente não vai aceitar essa autoridade. Então a gente precisa estar entendendo isso, porque eu quero entrar logo no final, porque eu tenho muita coisa para falar aqui, só que o tempo não dá. Então aqui vai falando que o verdadeiro crescimento precisa e exige, a palavra exige a palavra de Deus. O verdadeiro crescimento exige a palavra de Deus. Exige, você tem que estar, como a gente fala, comer a palavra de Deus. Ler. É igual vencer ou vencer, né? Então, assim, exige, é uma coisa que exige a palavra de Deus para a gente ter crescimento. Não é como a gente fala, não é o fazer, é você ler, traduzir. Por quê? Às vezes você vai ler e você não vai ter o entendimento da palavra. Então você lendo e relendo, esse entendimento vai chegar. Porque a gente quer assim, a gente quer ler, mas quer logo entendimento. Então você tem que ler e ficar ali. Você tem que trabalhar, você tem que parar de ser preguiçoso. Porque a gente são preguiçosos. Então a gente tem que estar lendo e relendo, porque vai dar trabalho, gente. Você começa a ler a palavra, vai dar sono, vai dar incomodação, vai chegar. Então é uma coisa que você tem que estar lutando, porque vai vir crescimento. E aí eu estava lendo e relendo aqui, falando que a gente tem que ter, eu comentei com o irmão Joab, ele já foi militar, ele sabe quem foi militar vai entender como ele fez. Para meditar na palavra tem que ser uma meditação rigorosa. É a disciplina militar. E a disciplina militar, ela vai precisar que você coloque aquilo ali. E eles, só quem serviu o quartel sabe que o serviço militar é rigoroso. Então ele vai nos ensinando que a gente precisa ter uma meditação rigorosa. Aí tem 3 pilares. Para você que queria compartilhar, falar aqui rapidamente. 3 pilares da medida da disciplina militar. A primeira delas é determinação. Você
tem que determinar que você quer crescer, que você quer avançar. Se você não determinar, você não chega a lugar nenhum. Então a determinação fala, vem da vontade, você tem que ter vontade, tem que ter desejo de fazer algo. Né? Ela fala que isso implica que se tenha uma mente de forma clara. A imagem, aí você vai fazer assim, você tem uma imagem de onde você está hoje. Aí você coloca outra imagem, onde você quer ir, onde você está e onde você quer chegar. Né? E qual é o caminho a percorrer. Isso é importante, o caminho a percorrer. Porque muitas vezes a gente tem caminhos diferentes, caminhos contrários que a gente tem que percorrer. Então aqui a determinação é isso. É você saber aonde está, aonde você quer chegar e qual é o caminho que você tem que percorrer. Então o caminho é esse. A palavra, o crescimento espiritual vem através da exigência da palavra de Deus para a nossa vida. Então a determinação é isso. É uma coisa que você vai ter que determinar. Aí depois vem a ação. A ação, você cumprir o objetivo que se propõe, deve ter a determinação e motivação e vontade. Você tem que ter motivação. Não adianta a gente ficar querendo ir, não quero chegar. Cadê a motivação e a vontade? Eu não posso, eu não sou. Porque é uma coisa, justamente, disciplina. Então a gente não pode deixar de ter ação, determinar motivação e vontade. E essa palavra remete para atitudes positivas. Você tomar atitude que vai te fazer ser positivo. Então essa é a ação. Tem muitas coisas, mas eu estou falando só o mais importante. E a última, que eu acho muito importante, é a persistência. Muitas das vezes a gente começa a aula e não termina. Entendeu? A persistência, você persistir. Por quê? Muitas coisas para a gente, estava comentando com o pastor Hugo, que a gente acha assim que é um gigante, a gente não chegar a algum lugar, a gente não vai conseguir. Mas depois que você chega, você vê que não é tão difícil. Mas muitas das vezes a gente desiste antes do tempo. A gente tem que persistir, não desanimar, não deixar se abater. Então ele diz assim, é a ação que quando repetida várias vezes, olha só, a ação que quando repetida várias vezes, avaliada e melhorada nos leva ao sucesso. Entendeu? Então você tem que persistir. Às vezes está falando, poxa, já fiz tantas vezes, não consegui. Não estou vendo nada, mas persiste. Porque quando você persistir, você vai ver que vai chegar aonde você quer. E depois você vai olhar para trás e vai dizer, poxa, quase desisti. Quase desisti. Então os irmãos nessa manhã, persiste, não desanime fácil. Persevera, e aí o Senhor você vai chegar, porque o Senhor também está vendo, e Ele gosta disso. Quando você persevera, quando você persiste. E quando você desanima na primeira, aí ele fica triste, porque Ele quer ver você persistir, Ele quer ver você perseverar. Então, irmãos, assim, esses são os 3 pilares lá da disciplina militar, que é rigorosa. A gente vai ver isso em várias áreas aí do secular. A atleta, quando vai participar de Olimpíada, da Copa do Mundo, ele renuncia tudo. Apesar que tem alguns que pulam, né? Mas aquele que leva a coisa séria, você vai vendo que ele tem mais sucesso do que aqueles que não persistem. Então, todas as coisas, na presença de Deus, a gente tem que persistir, estar lendo a palavra, tem que estar atento a isso, determinar, botar o foco, 3 capítulos por dia, um ano você vai ler a Bíblia toda. Então é você colocar para você crescer. Porque não tem crescimento. Por isso que uma das coisas que o aniversário luta mais é para você não crescer. Se você crescer, é igual o nosso país, qualquer nação. Os governantes, eles não querem que o povo aprenda. Porque se o povo aprender, eles vão buscar os seus direitos. E são muitos. São muitos direitos nossos, mas sem conhecer o direito, aí o povo fica nessa situação aí. Aí é aquilo que
a gente sempre fala, aí engana a gente com Bolsa Família, Bolsa não sei de onde, Bolsa não sei de que, aí fica desenganado ali. É por isso que o nosso pastor Marco Gregório sempre dizia assim, não mudou cesta básica. Baixei um pouco quando eu vi isso. Porque quando você dá a Bolsa Básica, você não vai ficar todo mês ali na cesta básica. E ele é um homem, um pastor de crescimento. Ele vai te dar outra coisa para fazer, mas cesta básica ele não te dá, não. Porque você vai ficar naquela situação ali, ele quer ver você sair daquela situação. Então ele nunca vai dar nada para você ficar parado, ele vai te dar para você crescer. Então o adversário luta para a gente ficar nessa situação de contenda, porque ele sabe que quanto mais você ficar em contenda, em discussões, fofoca, isso aí vai tirar você do crescimento, ele vai te parar. Então a gente tem que estar entendendo isso, gente. Eu tenho um estudo, não sei se vai ser quinta-feira, não sei, a gente vai falar sobre, em Provérbios, sobre a nossa fala. Aqui nesse texto também fala de a gente estar sempre atento a ouvir os irmãos. Aí eu estou atencioso com os irmãos, ser atencioso, ouvir o que ele tem a falar. Porque muitas vezes Deus vai usar ele, da onde você não espera, vai usar ele para você e você não está atento. E perdeu a oportunidade ali. Então é atenção, dá uma atenção aos irmãos, porque tudo aqui é relacionado com o irmão. Para deixa eu terminar, esse relógio está parado. Tem dois ali que não estão ali. Quando terminar, vou falar aqui rapidamente, porque não vai dar para falar tudo. Filipenses é uma carta onde a carta da alegria, Filipenses. E ela fala que o relacionamento ali, a verdadeira alegria que nós precisamos ter é ter relacionamento com o Senhor, continuamente. É um relacionamento contínuo, nós não podemos ter relacionamento um dia sim e outro não, tem que ser contínuo, todos os dias. Então a verdadeira alegria, a carta de Filipenses, ela ensina isso, uma das coisas que ela ensina. A alegria é só por relacionamento com Deus. E esse relacionamento é com a palavra dele. Então você vai entendendo que é uma carta que Paulo se elogia muito, porque esses irmãos prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Eles, quando conheceram a palavra e se renderam ao Senhor de coração, ele era o único povo, a única igreja que abençoava Paulo com oferta. Olha só, gente. Porque quando porque aqui vai falar de santidade. E quando você caminha com o Senhor e tem um relacionamento com Ele, você vai ter santidade. Aí não vai ter mais ambição, egoísmo, você não vai ter mais ciúme, você vai estar com o coração aberto para ajudar a obra, somente a obra. É engraçado porque quando a obra você ajuda a obra, quem é beneficiado não só é a obra, é mais você do que a obra. É mais a gente do que a obra. Então a gente precisa entender, mas quando chega a santidade, a gente vai entender essas coisas. Enquanto nós somos meninos, a gente não quer, nós somos egoístas. A gente tem muitos obstáculos em nossas vidas. Por isso que quando tem o crescimento, esses obstáculos saem. Porque inveja, tem muita gente que tem obstáculo, você vê, tem gente que faltou hoje, que entende que ainda não ainda está naquela situação ainda de crescimento. E quando você cresce, você quer receber palavra. Você vai estar ali para receber algo de Deus. Então, gente, o crescimento, ele está falando que é a alegria nossa é encontrar só um relacionamento ainda mais pessoal com o Senhor. A gente está unido aqui, a gente vai aprendendo mais, mas a gente precisa de um relacionamento pessoal com o nosso Deus. Então, a verdadeira alegria, alegria é um relacionamento com o nosso Deus pessoal. A gente precisa entender isso, gente. Que o nosso crescimento ele vai fazer a gente desfrutar a vida. A gente não vai mais sobreviver. E a gente às vezes vive sobrevivendo. Sobrevive um dia, sobrevive o outro. Não, você vai desfrutar do Senhor.
Que é a realidade disso. Mesmo nessa situação que a gente está vivendo hoje. Mesmo nessa situação. Então a gente vai entendendo que a gente precisa crescer na presença do Senhor, porque aí vai vir a santidade. E a santidade, ela fala que, é aquilo que eu falei, né? Vai tirar todo o egoísmo, tudo aquilo que impede a nossa crescimento. Então, e outra coisa, você vai entendendo que quando você cresce, olha, essa agora vai fazer os irmãos pensar. Quando você cresce, o importante não é você, o irmão do seu lado. É você valorizar os irmãos que estão do seu lado. Aí você cresceu. Olha aí. É o interesse do irmão que é mais importante do que o seu. Então, a gente quando cresce, a gente vai ver isso. A gente vai olhar o interesse do próximo. O interesse nosso não tem, o nosso egoísmo já saiu. É olhar por interesse. É exaltar o irmão sempre. Você se esvazia de você e elogia o irmão e olha sempre o interesse do irmão. Então, assim, irmãos, quando a gente entende isso, a gente vai achar o nosso irmão mais importante do que nós. Isso é a santidade. A santidade, quando chega na nossa vida, a gente vai entendendo essas coisas, porque é aquela que a gente fala, os irmãos como se fosse uma obrigação ajudar os irmãos a crescer. Se você cresceu ou você está crescendo, você tem essa responsabilidade de ajudar aquelas pessoas que ainda estão com os obstáculos, com a competição, com a rivalidade. Tem que ajudar esses irmãos. Porque muitas vezes o adversário, esse espírito mundano, ele entra para colocar isso na igreja. E a igreja, dessa forma, não cresce, não progride. Então, o apóstolo Paulo, uma das coisas que a gente vai vendo do apóstolo Paulo é isso. A oração dele era para a gente crescer espiritualmente, chegar ao pleno conhecimento. Pleno conhecimento do Senhor. Aí sim, aí eles não iam ter mais aqueles problemas de menino mais, né? de imaturidade. Eles já iam partir para outros níveis. Né? Então é isso que a gente precisa entender. Crescer e sair, deixar a imaturidade lá e a maturidade chegar. E a santidade é o que vai evitar todas essas dissensões. Como a gente sabe, buscar paz com todos. Muitas das vezes a gente não vai conseguir ter paz com todos, mas você fez a sua parte. Entendeu, irmão? Então é uma situação que a gente vai entendendo que a gente precisa determinar, persistir para crescer. Crescer no Senhor. E quando nós crescemos no Senhor, é diferente de crescer no mundo. É totalmente diferente. Você cresce no mundo, você pisa nas pessoas. Quando você cresce no mundo, você quer ser servido pelas pessoas. Quando você cresce com o Senhor, você serve as pessoas. É verdade. É o contrário. Então, irmãos, assim, vou parar aqui porque já vai dar mentira. O almoço já está pronto, né? Eu estou vendo ela aqui, está pronto. Então vamos partir para a Santa Ceia. Eu vou terminar aqui essa palavra, não, porque na Santa Ceia tem algumas coisas aí, vou aproveitar para falar também. Aqui, capítulo 11, 1 Coríntios, fala sobre as dissensões na ceia dos irmãos. Fala também das dissensões na ceia dos irmãos. Vou falar isso aqui, depois a gente entra na Santa Ceia já direto. Versículo 17. Nisto, porém, que eu vou dizer vós, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhorar, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio. Não importa que haja entre vocês heresia. Para que os que são sinceros se manifestem de vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer? Desprezais a igreja de Deus, e envergonhais aos que nada têm. E vos direi, louvai-vos-ei nisto, não vos louvo. Então o apóstolo Paulo falando aqui, essa atitude aqui ainda é daquele que ainda é imaturo. Porque a gente está vendo aqui, tudo que a gente falou, já falou antes, ó, por quanto coisas juntais não é para melhor, senão para pior. Quando o povo está junto, aí a contenda, a discussão. Então, esse ajuntamento tem que ser para melhor. Eu vi tudo isso aqui hoje, gente, a presença de Deus no nosso meio foi muito forte. Não sei se eu não estou todos os cultos que é domingo, né? Mas hoje eu senti a igreja unida, porque muitos louvores, tudo foi feito, a gente viu a unidade, viu a presença do Senhor. Chorei mais 10 dias aqui. Procurei aqui a toalhinha, mas não achei não. Eu não trouxe a toalhinha. Então, irmãos, assim, quando nós nos ajuntarmos, tem que ser para melhor. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, é entre vós isenções e parte do creio. Então, eles aqui ainda estão naquela caminhada de meninos mesmo, mas o que chama a atenção nessa igreja de Corinto, que eles foram enriquecidos. Eles foram enriquecidos com os dons espirituais. Eles tinham a ferramenta para trabalhar. Eles tinham a ferramenta para chegar à maturidade. É aquilo que a gente está falando aqui, mas não persistiram. Você tem o dom, mas você tem que aflorar esse dom. O dom já está em você, já está em nós. E alguns irmãos, a gente vai lendo o livro, e a gente tem vários dons, não tem só um, não. Tem muitos dons. Então a gente já recebemos. Aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque Deus já nos deu. Se Ele já nos deu, está na gente. A gente agora tem que fazer a nossa parte para que esse dom venha aflorar. Entendeu? Então é um perigo. Então você já recebeu, ele foi enriquecido. Aí está agindo ainda como se fosse mudando. Aí não tem como, gente. Não tem como. Aí o Senhor vai cobrar, né? Até importa, aí ele vai dizendo, até importa que haja entre vós heresia, para que os sinceros se manifestem entre nós. Então há os sinceros, aqueles que já estão na frente. Gente, e às vezes a palavra diz que a gente tem várias maneiras de crescimento. Você pode observando, é só observar os irmãos, aqueles que estão na frente, observa os irmãos, a maneira que eles agem, a maneira que eles se conduzem. Você vai observando, aí você sai na rua, você vai observando. Deus fala com a gente todo o tempo, gente. É por isso que é importante o crescimento, porque você vai ver Deus em toda. Você vai sair na rua, você vai. Tudo que você olhar. Deixa eu ler o texto aqui antes de entrar nessa terceira. Versículo 12 de capítulo 2 de 1 Coríntios. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha só, gente. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então aqui a gente vai ver que o Espírito que está em nós, a gente vai ter discernimento das coisas, de tudo que está ao nosso redor. Aí o 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então a gente tem o Espírito Santo que nos ensina. O Espírito Santo, né, ele está falando todo o tempo. A gente que não está atento. Então ele está aqui nos ensinando. Aí, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Aí o 14 ele diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então, às vezes, para você entender melhor, às vezes a gente vai falar uma pessoa coisas da palavra, se ele não for uma pessoa que
espiritual, ele não vai conseguir receber nada que a gente vai ver. Então é melhor despedir. A gente sai distribuindo a Bíblia, né? A palavra de Deus para umas pessoas que não vão entender. Para eles são loucura. Ele não tem entendimento disso, então é bom a gente estar entendendo isso, porque o homem natural não compreende as coisas desse espírito. Só quando lá em Atos 16 fala que, apesar que Lídia já era convertida, né? Que o Espírito Santo abriu o coração dela para entender o que Paulo estava falando. E quando for o Espírito Santo usando a gente, aí o Senhor vai abrir o coração daquela pessoa natural para entender o espiritual. Então a pessoa natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Então a pessoa natural não vai entender o que eles falam. Ele vai entender mais pelas nossas ações do que pelo que nós falamos. Entendeu? A pessoa natural vai ver, ele vai observar as suas ações. Aí ele vai perceber que você é diferente. Mas no nosso falar vai ser difícil, mas as suas ações, por isso que a nossa vida é um sermão. A maior mensagem que tem é a nossa vida. A palavra de Deus já está na nossa vida. Então a nossa vida, a nossa maneira de se conduzir, de viver, é um sermão mais forte da nossa vida. É o nosso testemunho. Por isso que é um cuidado que a gente tem que ter muito grande com o nosso testemunho. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Então a gente tem esse discernimento espiritual do Senhor que Ele já nos deu e a gente tem que só aprimorar, aperfeiçoar. Como que é isso? É você tendo uma continuidade, um relacionamento contínuo com o Senhor. E a sensibilidade do Espírito vai vir. Quanto mais você busca, qualquer coisa que a gente faz, mais você vai fazer melhor. Entendeu? Então, quanto mais você faz, igual o irmão faz comida, né? Outros faz bolo. Quanto mais você faz uma coisa, mais você vai aperfeiçoando. É assim espiritualmente. Então, irmãos, vamos voltar lá para o capítulo 9 para a gente terminar. Então, aqui é a ceia do Senhor agora, né? Vamos se colocar de pé mais uma vez. Amém. Gostaria de pedir a diaconisa Débora, já que Daniel para estar sentando aqui. Quero pedir a Luanda para sentar do lado da Juliana, ficar sentadinha ali do lado da Juliana, e a Leona do lado da mãe dela, por favor? Glória a Deus. Vamos Deus. Sem sair do lugar, se eu ver ninguém saindo do lugar. 23, versículo 23, do capítulo 11 ao 39. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber o cálice do Senhor, indiferentemente será provado do corpo e sangue do Senhor. O 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão